Olá, bem-vindo à experiência Detroit. Sou uma androide e serei sua anfitriã. Esta é a seção de extras. Ao jogar, todo o conteúdo que você desbloquear aparecerá aqui. Tem personagem que eu não desbloqueei. Como assim comprar esse item? Ah, eu consigo personalizar o personagem. Tem muito mais desse aqui que eu esqueci o nome. Ah, vou comprar ela do cabelinho de lado, né? Escolher personagem. Norfile. North sempre teve ressalvas quanto ao plano de Marcos de fazer a passeada pelas ruas de Detroit, porém quando Marcos agiu, North o acompanhou. Variação. Tá, obter detalhes, mostrar lista. Tá, eu não sei pra que serve a compra desses personagens, mas ok. Olha o cachorro. Comprar o cachorro do Barça lá. Opa. Como que eu... Ah. O sumo é o São Bernardo do Tente Anderson. O macho adulto pesa 77 kg, caralho! E tem 73 centímetros de altura do chão ao ombro. Apesar da aparência robusta, o sumo é um gigante gentil. Dizem que os cães se lembram-se o donos. O sumo não é diferente. Bruto, grande, forte, imitador. O exterior amedrontador de sumo esconde uma natureza doce, leal e nobre. Ok. Vou passar esses dois mesmo porque eu não sei pra que serve. Se importa se eu fizer algumas perguntas? Só quero te conhecer melhor. Mas é porque é a nova, né? O CyberLife está conduzindo uma pesquisa para apoiar a opinião dos consumidores. Quem é o seu personagem favorito de Detroit? Connor Cara Marcos. Eu não sei, eu não gostei muito do Marcos depois que ele revive. Connor é o policial, que eu acho ele meio sem sentimentos também, e a cara é mais humana. Então Algum momento de Detroit emocionou você ou lembrou sua vida? Nossa. Não. Qual foi a escolha mais difícil que fez em Detroit? Nossa. Mas vai mostrar todas? Ah, decidindo atirar em Chloe com Connor. Quem é a Chloe? Ah, tá, é pra conseguir as informações lá com o criador da CyberLife. Sendo pacifista ou violento com Marcos, aceitando a identidade de Alice com o cara. É, foi atirar na Chloe. Olha, dá pra comparar com o mundo. Resultado da pesquisa. Você considera um relacionamento com Android? Consideraria um relacionamento com Android que parecesse humano? Eu coloquei sim. Tá, né? Ele disse que eu coloquei sim. 62% das pessoas disseram a mesma coisa. Tá. Acha que a tecnologia pode se tornar uma ameaça à humanidade? Sim, com certeza. 70% das pessoas também. Se precisasse viver mais de deserto e pudesse levar apenas um objeto, qual seria?
um telefone celular, que foi que 23% das pessoas colocaram. Nossa, essa ficou bem dividida, né? A maioria colocou um instrumento. É que eu não sei tocar, então não adianta. Você se considera dependente da tecnologia? 76% diz que sim, sim, ok. Que tecnologia você mais espera ver? Turismo espacial. Nossa, turismo espacial só 19% colocou. O pessoal quer mais ver Androids e dispositivos conectados a cérebros. Caralho, o pessoal tá voante. Nossa, essa também foi bem dividido. Como é que alguém coloca não sei? 41, sim, 41 não e 18 não sei. Você deixaria o Android tomar conta dos seus filhos? Não. Caraca, 49% disse sim. Depois de jogar esse jogo, você tá maluco. Quanto tempo por dia você passa em frente ao aparelho eletrônico? Coloquei mais. 61% das pessoas colocaram mais. Especiais de cirurgia de emergência que procuraria ser operado por uma máquina? Sim, porque é mais preciso. Então 72% das pessoas também colocou. Acredita que um dia as máquinas desenvolverão consciência? Sim, 68% também colocou sim. Consciência não, mas que podem escolher o que eles querem, sim. Tipo, fugir de uma ordem, acho que sim. Quem é o personagem favorito de Detroit? Car. A maioria colocou. Caramba, quase todo mundo colocou Connor. Você tá maluco. Em algum momento você se identificou com Detroit? Eu coloquei não. A galera colocou mais muitos. Nossa, só 6% colocou não. Qual foi a escolha mais difícil? 52% colocou sendo pacifista ou violento com o Marx. Não, isso foi bem tranquilo pra mim. Eu tentei ser pacífico, porque é assim. E 34% colocou a mesma que eu, decidi não atirar na Chloe com o Connor. Olha, tem uma curta-metragem. Como assim? Tem vários essas que você pode comprar, tá? Eu tenho ponto pra caralho, acho que dá pra comprar uns bagulho. Vamos ver. Trilha sonora, produção de Detroit. Qual é a produção de Detroit? The Making of Detroit. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build Androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids.
The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Le travail de direction artistique sur les androïdes. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Une fois qu'on a identifié les Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan, côtés avec le scan, and we record the colors and patches of skin with photography. et une fois Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project in the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today,
when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task. Tô sentindo cheiro, mas não sei do que é, não. As real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Da hora, mano. Só que ano é pesado. Conheço a cara Marcus e Connor. Mas descobrindo Detroit. Teaser de estreia. Deixa eu ver o teaser de estreia. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined.
It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. É bem cinematográfico. Oi? Ah, já que insiste. Esse foi o trailer curto. O que vai ser o curta-metragem da cara? The following stage is prototype of running real-time PlayStation 3. PlayStation 3. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm the 3rd generation AX400 Android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android 3. Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de 3e génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby.
I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Valerie Curry. The operator. Written and directed by David Cage. Created by Quantic Dream. Running in real time on a PlayStation 3. Eu não sei o que significa running in real time, porque isso não é uma cena interativa, então é só um filme. Não tem mérito de rodar no PlayStation 3. Só se for a questão gráfica. Descobrindo Detroit, conheça a cara Marcos. Detroit história interativa. Vamos ver o que é. Tem opção de áudio? Não. Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story.
You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about this scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages, but here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios. And every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge, huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated, until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new, what do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left, that's all, so it's probably all there. And then make her come first, close, but I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge because these are scenes where the storytelling has to continue.
It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The character's costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure. And we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Ah, esse é o robô da primeira cena? Caralho, tem de coisa que eles não devem ter desenhado, viado. Olha o cara assistindo Fórmula 1. Este é o seu gráfico da história. Mostra quais partes da história você explorou e quais partes faltaram. Pode acompanhar escolhas feitas por outros jogadores, entre outras coisas mais. Use o mapa para jogar de novo qualquer ponto da história. Mas o pessoal que me projetou recomenda que jogue tudo pelo menos uma vez sem voltar. Aconteça o que acontecer. Seja como for, esta é sua história. Por que não tá aparecendo? Se os pontos de salvamento anteriores serão substituídos, a história será atualizada ao jogar. Salvar, vamos salvar. Eu quero tentar ter um final feliz. Às 6 da manhã de hoje, decretaram um toque de recolher. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. Todas as comunicações eletrônicas estão restritas. E concedi poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Portanto, eu quero pedir a todos os civis que cooperem com as autoridades
E quero que saibam que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter nossa nação em segurança. Presidente Warren! É verdade que os androides podem invadir nossos sistemas de TI, como usinas nucleares e bases militares? Os androides que trabalham em funções sensíveis foram neutralizados e os sistemas de TI foram suspensos para evitar riscos de invasão. A situação está sob controle. Dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido e que estoques de armamento militar foram roubados. Esses relatos são verídicos? Eu não tenho informações sobre isso no momento. Por favor! Muitos creem que os androides são uma nova forma de vida. Tem algum comentário? Isso é ridículo. Próxima pergunta, por favor. Por favor. Capturaram o líder dos divergentes? O divergente, conhecido como Marcos, ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Presidente Warren! O que acontecerá com a Cyberlife? Os androides serão proibidos para sempre? Estamos trabalhando com a Cyberlife para neutralizar todos os divergentes. Não farei mais comentários enquanto não tivermos solucionado a questão dos androides. Obrigada. Por hora é tudo. O último ônibus sai em 20 minutos. Não temos muito tempo, temos que ser rápidos. Você está bem? Eu tô com tanto frio. Vai se sentir melhor. Obrigada. Essa parte é puxada, fica desviando, não é? Vamos. Não é bom ficar aqui. Não me machuca! Cala a boca, de joelho! O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Vamos conseguir, Alice, eu prometo. A última vez que eu disse isso, não me mata! Eu não fiz nada! É que cala a boca! Será que tem mais? Eles parecem ratos. Quanto mais se procura, mais se acha. Espero não ter que perder a noite aqui. Meus ossos estão congelando. Vai levar 50 anos para a porra da cidade. Pode avançar. Tem soldados por toda parte. Temos que ter cuidado. Vai logo, se mexe. Rápido, entra aí. Olha pra lá. É o Luther. tem que salvar o Luther, mano. Não dá pra ajudá-lo, Alice. Tem muitos soldados aqui. Não vamos deixá-lo aqui. Vão acabar com ele. Eu tenho que salvar o Luther, mano. Ok, vamos. Amigo. Isso é um erro. Eu sou humano. Tem que ser stealth. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a Temos gente... ordens para revistar os civis.
androides. Uma arma, já tenho uma arma. Parada aí! Caralho, de onde você saiu? Kara! Vamos, por aqui. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Eu quero saber o que aconteceu com a... com a Kara. Cara capturado, ué. Cadê? Existem milhões de nós. E não vamos parar por nada. Ter subido com ele, eu lembro dele tá lá em cima do prédio. Ah, tá, ele já começa em cima do prédio. Contra o ponto alto. Se você me liberar, eu vou. Só que eu não vou matar o Marcos, né, mano? Ou eu faço a revolução do Cono ou eu mato o Marcos. Não dá pra fazer os dois, cara. Ao contrário. Ou eu faço a revolução do Marcos ou eu mato o Marcos, né? Dá pra fazer os dois. Ok. Nossa, ele vai colocar em cima do corrimãozinho ali. Ixi, a mira tá limpinha. Caralho. Não devia fazer isso, Connor. Fica fora disso, tenente. Isso não é da sua conta. Você vai matar um homem que quer ser livre. É da minha conta, sim. Ele... Não é homem. Connor vai ser é máquina. Foi o que eu achei por muito tempo, mas foi um erro. Divergentes podem ser diferentes em cor de sangue, mas estão vivos. Eu tenho uma missão a cumprir, Hank. É melhor você ficar fora disso. Divergentes ameaçam os humanos, Hank.
Eles são a razão desse país estar à beira de guerra civil. Devem ser impedidos. Estamos aqui porque nos recusamos a ouvir os divergentes. A humanidade nunca aprende com os erros, Connor. Desta vez pode ser diferente. Fica longe do rifle. Sei o que aconteceu com seu filho, Hank. Não foi culpa sua. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole só tinha 6 aninhos. Cala a boca! Não vem falar do meu filho! Até zerar de novo. Até zerar de novo. O que vai fazer, Hank? Vai atirar em mim? Pensei que os androides não importavam pra você. Afaste-se da porra da beirada, sabe que eu vou atirar se precisar. Não sei. Cada vez que eu refaço, ele segue um rumo diferente. Então, uns 15 minutos, 20 minutos. Momento da verdade. Vai fazer o quê? Matar você não é parte da minha missão. Mas você não vai me impedir de cumpri-la. Aí eu cheguei a fazer. Mas eu preciso impedir ele. Já. Aonde estamos levando? Aconteça o que for, vamos ficar juntas, ok? Enquanto estivermos juntas, nada nos machuca. Vambora! Vai logo! Vai andando! Sai! Mãos na cabeça! Caralho. Entra na fila com os outros, agora! Rápido! Eu tô assustada. Eu não quero ir. Não temos escolha, Alice. Próximo! Não quero. Eu não consigo. É só atravessar aquele portão. Não tem que ter medo de nada. Eu tô atrás de você. Você primeiro.
Não vai, Alice? Anda logo, é a sua vez. Desativa a sua pele. Anda logo. Por favor, Kara. Não. É o jeito. Vai, tira sua roupa. E pode jogar tudo na lixeira. Vamos, por aqui. Vai, andando. Você, leva esse aí pro lixão. Não, não. Por favor, eu imploro. Eu levo. Não me deixa. Eu já volto. Joga ele ali mesmo. Anda logo. A situação está caminhando para uma guerra civil em Detroit. As Forças Armadas preparam-se para acabar com a rebelião dos androides. Todos parecem ir em direção aos campos onde os androides foram levados para serem destruídos. Os soldados já estão posicionados ao redor do campo de Hart Plaza. As autoridades parecem esperar um confronto com os androides rebeldes a qualquer momento.
livres ou mortos. Livres ou mortos. Atacar! Se reagrupar. São maioria e estão bem mais armados que nós. Temos que ser rápidos e surpreendê-los. É a única forma. Vamos conseguir. Vamos até aquele campo maldito libertar nosso povo. Cuidado, Marcos. O povo precisa de você. Não vai nos salvar dessa vez, Marcos. O sangue derramado está em nossas mãos. Cubram-me! Eu não quero morrer, Marcos. Eu não quero morrer. Volta pra lá e se esconde até acabar, ok? Certo. Cubram-me! Perdemos muitas pessoas. Temos que correr ou não vamos chegar ao campo. Fogo! Em posição! Preparar! Venham comigo! Não dá pra seguir em frente! A metralhadora tá atirando em tudo que aparece!
Em posição. Ao meu sinal. Prepara. Por Jericho! Estamos quase lá, Marcos. Liberdade! Levei um tempo para encontrá-lo, Marcos. Os humanos estão abandonando o campo. Conseguimos, Marcos. Vencemos. Isso não é vitória. Quê? É o início de uma guerra. E acabamos de receber notícias perturbadoras de Detroit. O que está havendo, Joss? Sim, Michael. As autoridades acabam de anunciar que o campo de Hart Plaza caiu nas mãos dos rebeldes após um conflito extremamente violento. Parece que os divergentes estão libertando os androides do campo. Se esta informação estiver correta, as consequências podem ser catastróficas. Milhões de cidadãos estão fugindo da luta. Estamos vendo um êxodo. Estão dizendo que o conflito cessou em Detroit.
As forças armadas se retiraram para o Fort Wayne e aguardam reforços. E Detroit caiu nas mãos dos rebeldes. Nesta manhã, 11 de novembro de 2038, o campo de androides número 5, em Detroit, foi atacado por milhares de divergentes. As forças armadas reagiram bravamente, mas diante da extrema violência do ataque, tiveram que recuar após sofrerem graves baixas. Conflitos se espalham por todo o país para combater a rebelião de androides. Nas próximas horas, irei junto ao Senado convocar uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. A humanidade está prestes a lutar na mais importante batalha da história. E ela nos levará à vitória ou à nossa extinção. Deus nos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos da América. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós. Todos os androides dos campos do país. Terão que nos dar direitos civis. E aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória, porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora, somos livres! Alice. Ué?